Boa tarde! Mais um dia de live, mais um dia de aula com a Paula. Como é que vocês estão? Ai, gente, toda vez é isso. Eu fico me organizando. Hoje nós vamos falar, eu vou falar sobre um assunto. Tô abrindo aqui meu roteiro. Que muito me encanta. Na verdade, é tudo que eu tenho falado já há algum tempo, dessa relação do corpo com as emoções e como nós, profissionais do movimento, a gente pode se beneficiar dessas informações para ajudar mais pessoas. Gente, eu tô achando que hoje nós vamos de filtro. Tá difícil eu ficar olhando, tá me dando conflito. Então, deixa eu ver. Nossa Senhora. Vamos fazer o seguinte. Vamos na realidade, que é o que nós temos. Ai, gente. Sabe uma coisa que é super importante? É a gente entender que quanto mais a gente conhece as nossas emoções, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue evoluir, mais a gente consegue transcender, mais a gente consegue elaborar tudo que a gente tem para elaborar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a chamar as pessoas. Eu vou chamar uma turma para ver se vem fazer parte comigo. E aí eu convido você a ir lá, mandar um aviãozinho, chamar a galera para vir participar. Desse momento aqui. É isso? Que nós vamos falar sobre esse assunto que eu amo, tá? Hoje, talvez fique até um pouco assim, muito técnico, porque eu vou apresentar alguns artigos. Deixa eu ver se eu melhoro um pouco essa luz aqui. Eu vou apresentar alguns artigos científicos. Eu tô fazendo assim porque eu tô procurando a minha água. Que eu vou ter que ir lá buscar enquanto as pessoas vão entrando, tá? Eu vou ali pegar uma água. Então, chamamos a turma. Eu vou começar essa aula me aterrando um pouco, trazendo mais concentração. Vou usar o óleo de olíbano, que é o frankincense. Não sei se vocês conhecem o mundo dos óleos essenciais. Eu vou fazer uma inalação com esse olíbano, que é o óleo dos olhos, para eu me aterrar, porque, gente, eu preciso contar para vocês, eu preciso de férias. Vou tirar férias na outra semana ainda. Então, eu tô tão doida fora do tempo e espaço que eu resolvi trazer um pouco de aterramento. Tô aqui com o pezão no chão. Ai, gente, pra ver se volta. Vocês que estão aí, ei, Silvana, sabem o que fazer para aterrar? O que é aterrar? O que é isso? Que viagem é essa? Não é viagem. Vocês vão ver hoje o quanto essa relação das emoções, do que a gente sente, se traduz no corpo. Então, quando você olha para uma pessoa, você consegue saber o que ela está sentindo, o que ela está pensando, de ver a estrutura do corpo dela, aquilo que ela tem de formato corporal e também pela forma que ela usa esse corpo, como é esse movimento corporal. Tudo isso te dá informação. E é lindo porque é via de mão dupla. A forma que você leva esse corpo a se movimentar vai evocar emoções, porque o movimento evoca emoção. Então é lindo, maravilhoso. Me aterrei com o olíbano, que é o frankincense. Tô aqui. Não sei se vocês conseguem ver que eu coloquei lá no chão.
o meu difusor. Pera, vou mostrar pra vocês. Ali, ó. Aqui no chão, ó. Tô ali. Estou preparada. E vamos começar. Já mandaram aí o aviãozinho, já chamaram a galera. Então vamos comigo. Bora lá. Lembrando, essa live ela não é uma live apenas para profissionais do movimento, ela é para qualquer pessoa. Isso aqui é uma informação super valiosa. Gente, eu só tô me ajeitando aqui, vocês estão vendo que eu não cheguei ainda não, mas tô chegando. Manda, chama, se depois não der tempo, copia e manda, tá bom? Conteúdo de hoje: o corpo e as emoções, o que a ciência nos conta disso. Então vamos lá. Primeira coisa assim de base pra gente entender: seres humanos são as criaturas mais emocionais que existem. Todas as criaturas, todas não, os animais, as plantas, eles também respondem às emoções, também tem essa matéria emocional, mas os seres humanos, eles, muitas pessoas conceituam os seres humanos como seres emocionais e não como seres racionais. Por que disso? Porque a gente toma as nossas decisões muito baseado nas nossas emoções e não no nosso racional. Um economista de 2017 ganhou o Prêmio Nobel de Economia falando dessa teoria em relação à tomada de decisão para compras, relacionando a emoção com a tomada de decisão, tá? Mas fica um grande enigma para nós por que fazemos o que fazemos e mais, por que os outros agem como agem. Porque tem pessoas que são mais reativas, pessoas que são mais passivas. Onde que tá isso aí? Tá? Então as pesquisas elas vêm mostrando que compreender essas emoções humanas é obrigatório se a gente quiser desvendar alguns desses mistérios da natureza humana. E quem trabalha com saúde não tem jeito de não olhar para isso mais. Você quer garantir a sua prosperidade no futuro? Necessariamente você precisa começar a olhar para isso, tá? Entender que a gente é um conjunto só. Não é só emoção, não é só físico, não é só mente. É tudo junto. O que eu vejo, os profissionais de educação física, profissionais do movimento, pensando no corpo apenas no físico. Sabe o que eu acho assim? Não vou entrar muito nesse mérito, mas mais triste ainda é colocar a atividade física como algo para a estética apenas. Aliás, mais do que isso. Pessoas que buscam estética, não sou contra, sou a favor. Mas precisa entender que até a estética está ligada àquilo que a gente sente, tá? Porque o nosso externo reflete o nosso interno, tá bom? Então vamos lá. Uma pesquisa realizada na USP, agora, esse ano, no final do ano passado, fez uma pesquisa comparando 11 países e o Brasil está em primeiro lugar em casos de ansiedade e depressão. Então, gente, olha só, 63%, segundo essa pesquisa da USP, 63% da população brasileira sofre com ansiedade e 59% dos brasileiros sofrem com depressão. Dentro desses 11 países, eu não tenho os 11 países, eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro lugar desse ranking. Brasil, Irlanda e Estados Unidos. E foi feita essa pesquisa dentro do que a gente está vivendo de isolamento na pandemia. E sabe o que é o fator que está levando as pessoas para esse quadro de ansiedade e depressão? É o isolamento e a proibição, a dificuldade da gente ter um lazer, um momento de relaxamento, um momento de tranquilidade.
Aí é assim, a gente tem algumas coisas que vão ajudar. A primeira delas é atividade física. Atividade física, ela resolve. Nós temos outras coisas, temos meditação, temos uma alimentação mais equilibrada, tá bom? E a gente também tem o uso dos óleos essenciais. Então, o que precisa para tirar o Brasil de um ranking de primeiro lugar em ansiedade e depressão? Entregar informação para as pessoas. Porque se elas souberem utilizar aquilo que a gente tem de informação, dá para tirar. Isso é uma pesquisa super recente da USP, tá? Igor, tô fora da política, meu foraça! Mas eu acredito muito nisso aqui que eu tenho feito, que é chegar aqui no Instagram e entregar informação. Eu acredito nisso. Eu acho não, tenho absoluta certeza e convicção que isso que eu faço diariamente, entregando conteúdo, entregando informação, pode salvar vidas. Esse é um movimento que ele vai reverberar como uma pedrinha que cai lá no lago e vai reverberando. Então saibam, se o Brasil é o número 1 em casos de ansiedade e depressão, o que a gente pode fazer para ajudar? Atividade física moderada, principalmente, ajuda. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar, você está sofrendo de ansiedade, vai pegar e vai caminhar 30 minutos, 40 minutos por dia. Vai caminhar, vai olhar longe, vai dançar, vai fazer movimentos cruzados com o corpo, é isso. Informações demais da deprê também. Dá sim, Igor, principalmente se a gente ficar vendo só informação ruim. Então, gostei da sua dica. Vai ver um filme de comédia, vai dar risada, vai brincar no parque, vai andar com o cachorro. Pega seu pet, vai fazer carinho para liberar a ocitocina. Vai brincar com seu filho. Nossa, gente, faz um jogo. Lá na minha casa, minha mãe acabou de entrar aqui. Ei, mãe, lá em casa a gente joga baralho, ouvindo música. Vocês acham que isso não é um momento? É lazer, tá? Profissionais da educação física, nós estamos inseridos no grupo do lazer, tá? É nossa responsabilidade isso. A gente joga baralho, ouve música juntos, conversa, cria esses momentos para quê? Para isso também, para que a gente possa ter momentos que vai aliviar um pouco essa loucura que tá aí. Concordo? Se vocês concordam comigo, manda um joinha, por favor, participe. Eu adoro esses corações. Voltando ao assunto, emoções. Nós somos seres motivados e ativados pelas emoções. São as emoções que impulsionam os nossos comportamentos, tá? Mesmo que isso seja inconsciente. Na verdade, 95% do nosso comportamento é inconsciente. Está sendo impulsionado por aquilo que a gente sente. E o que vai fazer uma grande diferença nisso é como a gente enxerga cada fato da vida, como a gente encara cada situação que a gente vivencia, tá? Então, quando a gente vai estudar quais emoções a gente vive, como isso perpassa no corpo, a gente tem a possibilidade de mudar a forma que a gente enxerga os fatos também, tá? A gente ganha um poder de força. Então, mais uma vez eu repito, é necessário estudar. A gente é guiado e controlado pelas emoções de acordo com aquelas respostas de luta ou fuga, principalmente. Então vocês vão ver que alguns artigos eles usam muito a questão de posturas dominantes e posturas de submissão ou posturas de derrota, tá? E aí, a gente tem sensações físicas, tanto positivas quanto negativas. O que essas sensações físicas, de onde que vêm essas sensações físicas? De produtos químicos que são liberados automaticamente no nosso cérebro com estímulos internos e externos. O que são estímulos externos? Coisas de fora que estão acontecendo, que são estímulos internos, aquilo que a gente pensa. Então, o que a gente pensa
muda a nossa química cerebral também. Imagina que a forma que a gente deixa o corpo também muda a nossa química. Eu tô olhando pra cá, eu quero ver se tem um livro ali, mas não tem, eu vou ali buscar ele daqui a pouco. Hormônios específicos que afetam as emoções humanas. A gente tem o estrogênio, progesterona, testosterona, norepinefrina, epinefrina, serotonina, hormônio GABA, dopamina, acetilcolina e ocitocina. Você viu que eu falei da ocitocina? Ocitocina, gente, é o hormônio do amor. Ai, mas eu só vou ter se eu estiver apaixonado? Não. Só vou ter ocitocina se eu estiver amamentando um filho? Não. Quando você está fazendo carinho no seu pet, sabe? Eu não sei se vocês têm gato, eu tenho gato. O Leme, tá ali dormindo, não vou acordar ele não. Mas na hora que eu tô lá fazendo um carinho no Lene, meu gato, e ele começa a ronronar, ele também tá produzindo ocitocina. Então você tá lá com a sua família, fazendo um carinho de sua mãe, deita no colo lá de sua mãe, vamos fazer um chamego, também tem liberação de ocitocina para todo mundo. E é um hormônio do bem, um hormônio que vai trazer amor e carinho, tá bom? E vai trazer saúde, principalmente. E os nossos pensamentos, as nossas emoções são afetadas por esses hormônios, tá? Então, os hábitos diários, as rotinas, os rituais, as nossas percepções, elas são influenciadas pelas nossas emoções. E aí é assim, o que é ensinado para nós quando a gente é criança, o que é ensinado de geração a geração, e o que a gente vivencia, principalmente até os 7 anos, é que formata essa lente que eu vejo o mundo. Então, ressignificar essas vivências, ressignificar o que a minha família viveu, é importante para mudar isso também, tá bom? É interessante a gente lembrar que as emoções, elas são respostas instintivas, muitas vezes inconscientes. Então, ou seja, já tem muita coisa que tá lá, dentro do meu cérebro reptiliano, ou seja, tá lá como um instinto de sobrevivência, tem algumas emoções que vêm. Então, se eu preciso defender um território, defender o meu espaço, se eu tô numa situação de vida ou morte, e estar numa situação de vida ou morte, por exemplo, pode ser um emprego. Se eu perco meu emprego, eu morro. Morro, porque eu fico sem dinheiro, sem salário, entendeu? Estar numa relação que te sufoca, que você não tem liberdade, é tirar o seu território. Então, não é só o extremo que a gente vê muitas vezes num documentário, num filme, numa situação de um furacão. Não, situações do dia a dia geram as mesmas emoções. E as emoções que são reprimidas, comumente conhecidas, raiva, tristeza, culpa, vergonha e pesar, elas vão ficando gravadas no nosso corpo e vai começando a afetar quem está ao nosso redor. Mais do que isso, as emoções que a gente tem medo do julgamento das pessoas, é aquilo que é tido como feio. Então, assim, um pai ou uma mãe que tem uma criança que chora muito, tem criança que chora mais do que outra. E aí o pai não aguenta. Gente, sem julgamento aos pais, tá? Só tô contando uma informação. Você mandar uma criança parar de chorar, quando você faz isso com ela precisa fazer muita força para segurar aquele impulso espontâneo dela. E aí, reprimir demais uma criança que chora, ou que fala muito, que grita, é você trazer tensões em excesso no corpo de uma criança que cria caminhos. É como se você criasse memórias no cérebro e aquele cérebro vai aprendendo a contrair. Para segurar a garganta, gente, é o corpo inteiro que se contrai, tá? Então, vocês vão ver em alguns estudos que isso está confirmando tudo que eu tô falando, tá? Por isso é importante a gente aprender a soltar o corpo.
E soltar o corpo vai ajudar a liberar essas emoções. E eu friso sempre a importância da terapia. Eu sou uma pessoa muito fã de terapia, porque não é fácil elaborar. A gente não tem essa educação para olhar para as nossas emoções, para perceber o que é e principalmente aceitar e entender. Então se faz necessário muitas vezes uma terapia, algo que vai colocar a gente conectado com isso para que a gente tenha um melhor entendimento disso tudo, tá? Sobre o que a ciência fala, o que a ciência estuda. Antigamente, os estudos eram mais baseados em relação à linguagem corporal nas expressões faciais apenas. Hoje a gente já tem várias pesquisas relacionadas à postura e ao corpo como um todo. Então hoje eu vou apresentar algumas coisas para vocês. Se vocês acham que isso é interessante, vai aqui, ó, e manda esse aviãozinho para as pessoas. Antes de eu entrar nos artigos que eu quero entrar, eu quero convidá-los ao primeiro workshop presencial do Movimento Bioemocional, que é o workshop que eu vou ministrar dia 7 de agosto. Se você tem interesse em fazer, dá para fazer online, nós vamos fazer de forma híbrida, então tem ele presencial e tem ele online. Vem comigo, tá? Dia 7 de agosto, me chama se você tem interesse, tá? Já tem lá na minha bio falando sobre ele. Vai ser uma experiência pra gente vivenciar essa coisa, entender como é que isso funciona, tá? Bora lá. O primeiro artigo que eu quero mostrar para vocês, eu vou tentar trazer a imagem aqui, é sobre composicionalidade. É isso aqui, ó. Ah, vai ficar tampando aqui. É esse artigo, tá? Composicionalidade na linguagem da emoção. Esse é um artigo de 2018 de Cavicchio e colaboradores. Então, vocês veem aqui que tem aqui de onde que é? Deixa eu ver se tá falando aqui. Não tô achando de onde que é esse estudo. Eu vou voltar pra mim. Não, desculpa, gente, nesse não. Vamos ver se eu vou voltar. Vou voltar pra mim aqui. Daqui a pouco eu coloco outras coisas, tá? Esse artigo ele chama Composicionalidade na linguagem da emoção. O que é composicionalidade, tá? Dentro da ideia da linguagem, da interpretação da linguagem, vai ser a capacidade de criar e interpretar mensagens complexas, selecionando, recombinando elementos, partes dissociadas, tá? Então, é assim, a interpretação do todo de uma comunicação, ela vem através da recombinação de vários elementos. Então, esse estudo, ele tá falando dessa Nossa, gente. Vocês acham que é fácil esse tipo de raciocínio para mim? Não é. Eu tenho um raciocínio do todo sempre. Então, trazer parte por parte para depois colocar no todo não é um raciocínio lógico para mim, só que isso é do estudo. Então, a composicionalidade na linguagem da emoção, então, ou seja, esse todo partido em vários pedaços, recombinado, vai dando códigos. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer, tá? Para a gente compor essa linguagem, a linguagem ela não vem apenas falada, mas ela vem com sinais e com a postura do corpo, tá? Que vem contando todo um contexto. A hipótese desse artigo é: as emoções são interpretadas de forma composicional, ou seja, componentes individuais do rosto e do corpo podem ser associados de forma confiável para uma interpretação, tá bom? E recombinar essas partes vão dar significados diferentes em relação a arranjos emocionais. Então, cada emoção que eu tenho, eu faço um arranjo diferente nessa linguagem corporal.
Isso vem de acordo com o que eu entrego no curso Movimento Bioemocional, que é o sentido biológico do movimento. De onde que sai isso? Sentido biológico do movimento vem das 5 leis biológicas do Dr. Hammer, que traz o significado de cada parte do corpo e a gente junta isso, monta um quebra-cabeça com um significado emocional. O que me diz eu saber disso na prática? Na prática, é você entregar consciência para uma pessoa que está no inconsciente. A partir de me ligando agora, foi por isso que eu caí. A partir disso eu posso mudar. Como é que foi esse estudo aqui? 84 participantes foram solicitados para avaliar essa experiência emocional de atletas. Então as pessoas, esses estudos, eles são muito feitos a partir de observação de imagens, de fotos, às vezes, vídeos, tá? A maioria desses estudos é feito assim. Então eles classificaram as emoções que comumente são associadas à vitória e derrota nos esportes. Quais são essas emoções? Triste ou feliz, né? Da vitória e da derrota. Envergonhado, orgulhoso, decepcionado, não decepcionado, irritado, não irritado, frustrado e não frustrado. Foi feita toda essa codificação para entender como que o corpo se mostra para cada uma dessas emoções. Essas emoções elas foram selecionadas a partir de 16 emoções que foram feitas no estudo de 1999 com atletas de rugby, tá? Que relataram observações. Foram relatadas as observações dentro desse outro estudo de 1999. Nesse estudo que eu estou mostrando para vocês, os observadores externos foram solicitados a relatar essas emoções percebidas dos atletas que acabaram de ganhar ou que acabaram de perder uma competição, de acordo com esses subconjuntos que eu estou contando para vocês. Essas emoções elas foram selecionadas como positivas e negativas, associando a vitória e a derrota. Então, as sensações, as emoções orgulhoso, feliz e satisfeito são normalmente associadas à vitória, enquanto que zangado, triste, envergonhado e frustrado estão associados à derrota. Também foi pedido para eles classificarem cada imagem como se ela fosse submissa ou dominante. Eu já falei tanto sobre as posturas poderosas, outro assunto do curso Movimento Bioemocional, assunto que estará no workshop que eu convido vocês a participar. É a primeira vez que eu vou trazer o workshop Movimento Bioemocional presencial e online. Se inscreva. Então, o entendimento dessa ideia do dominante e do submisso, ele ajuda muito a gente a entender como que a gente está na vida, tá bom? A dominância vai estar relacionada a controle do ambiente, enquanto que a submissão ela é descrita como uma experiência com uma pessoa que não tem controle, que ela vai de acordo com o que ela é mandada. Só que muitas vezes isso é um conflito, tá? A importância desses estados emocionais reflete nesse bloco de características que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? O que esse estudo mostrou? Que as descobertas revelaram que características das emoções, principalmente a raiva, frustração e decepção, tendem a estar associadas a um grupo de características específicas que eu vou mostrar. O que o corpo conta? O que o corpo conta? Um grupo específico de sinais corporais associados a estados de movimento, de estados dominantes. Qual é esse grupo de sinais que o corpo dá para estados dominantes? 1. Posição ereta, posição ortostática, ou seja, a postura em pé
é uma postura que por si só ela já dá a ideia de dominante. Cabeça erguida e mãos fechadas. Isso tudo dá uma ideia de dominância. Então, isso é uma postura de dominância. Ok. A posição em pé, ela caracteriza todos os estados emocionais na faixa dominante. E é dominante quem está sentindo o quê? Quem se sente feliz, orgulhoso, e também tem o dominante zangado, tá? Cabeça erguida e mãos fechadas também predizem todos eles, menos o zangado. O zangado não tá muito com a cabeça erguida não, tá? E uma postura diminuída está fortemente associada com as emoções da faixa de submissão. Também caracterizado com ajoelhar-se, cabeça baixa, mãos cobrindo o rosto, tá? O decepcionado, a pessoa quando está decepcionada, ela tá na faixa do submisso, de cabeça e mãos, mas ele tá numa postura ereta. Vocês entendem essa composição que está sendo falado? Deixa eu ver o que eu tenho aqui de foto, porque eu separei umas fotos para mostrar para vocês. Deixa eu ver o que vai aparecer. Então, eu coloquei Vitória aqui, mas é uma postura dominante e uma postura de derrota. Tá vendo? As três coisas que eu falei para uma pessoa que tá ali na faixa da submissão. Ajoelhar-se, abaixar a cabeça e a mão cobrindo o rosto. Aqui tá mostrando tipicamente isso. Isso que esse estudo mostrou. Então, nós temos 3 grupos de características corporais aqui. Deixa eu escolher outra imagem aqui. 3 grupos. Não sei se dá pra vocês verem. Não ficou boa essa daqui, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai ter a parte superior colapsada, que não é... Esses aqui são todas imagens de dominância, tá? Todos aqui são imagens de dominância. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Uma outra imagem. Acho que essa imagem não vai ficar boa. Vou colocá-la assim mesmo. Isso aqui é uma imagem de dominância, tá? Parte superior colapsada. O que é parte superior colapsada? Ombro, troncos inclinados para frente. Olha lá, na imagem você consegue ver isso. Que ela vai caracterizar estados emocionais, submisso, envergonhado e triste. Isso aqui é foto do próprio artigo, tá? Postura assimétrica caracteriza outros 3 estados negativos: decepcionado, frustrado e irritado. E um outro aspecto caracteriza estados emocionais positivos: feliz e orgulhoso, que tem a ver com traço facial positivo, canto dos lábios para cima, também trazendo essa mesma ideia. Tá bom? Tem mais uma imagem desse artigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Desse artigo são essas. Então, o que esse artigo conseguiu falar? Que existe essa composição, a gente observar, a gente sabe o que a pessoa está sentindo. Um outro artigo que eu encontrei é um de 2014, vocês veem que são coisas bem recentes. A percepção da emoção nas expressões corporais. Esse artigo ele revisa sinais de todo o corpo que são processados e compreendidos em níveis comportamental e neural, tá? Que tem a ver com a comunicação emocional. Então, as evidências mostram que as informações emocionais do rosto, da voz e do corpo interagem com o movimento corporal e a postura frequentemente, destacando e intensificando a emoção expressa no rosto e na voz. Então, o corpo
mostra. Eu só tenho o resumo desse artigo, mas é um artigo que está falando isso. Um outro artigo, ele é de 2010, Influências emocionais no comportamento locomotor. Achei muito legal, porque a gente acha alguns artigos mostrando como que a pessoa caminha, como que ela anda, o que a influência tem. Muitas vezes a gente mostra primeiro na passada, na forma da passada, tá? Tem a ver com marcha, esses estudos. E aí esse de 2010, ele fala assim: as respostas emocionais a estímulos motivam comportamento de abordagem e evitamento, essenciais para a sobrevivência. Então, ele está falando nesse artigo, é assim, ele determina o impacto que o estímulo emocional tem se a gente vai se locomover para frente ou se a gente vai evitar e não vai locomover, tá? Falando sobre a marcha, o quanto a gente caminha para frente, o quanto a gente fica parado no lugar, de acordo com sentimentos felizes, positivos ou negativos. Isso tem a ver com comprimento e velocidade do passo, que foi calculado após a observação de uma imagem. Então, mais um estudo que é usado com imagens que trariam sensações agradáveis ou desagradáveis. Então, a exposição às imagens negativas encurtou a duração da etapa 1 e da etapa 2 de comparação com imagens felizes. Acelerou o passo. Então, além disso, a velocidade do passo foi maior durante a exposição de imagens felizes em comparação com imagens desagradáveis. Ou seja, imagens desagradáveis trava a gente anda mais rápido, a gente vai para as coisas quando a gente tem prazer. Parece óbvio, não parece? Mas você observar isso ajuda você a ajustar o seu treino. Paula, como que você faz isso na prática? É só você colocar atenção no que seu aluno está fazendo, porque a boca dele vai mentir para você. A boca dele vai mentir para ele mesmo, na verdade. E você começar a observar o que aquele corpo está te falando, você consegue ajustar. Porque da mesma forma que o corpo responde às emoções, da mesma forma, o movimento vai evocar a emoção que aquela pessoa esteja precisando naquele momento. Agora vem o artigo que eu achei mais sensacional de todos, que é esse aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar ele para vocês aqui. É esse. Esse artigo, ele é assim: feliz suficiente para relaxar? Como as emoções positivas e negativas ativam diferentes regiões musculares nas costas. Esse é um estudo exploratório. Eu achei ele sensacional. Ele é um estudo de... Ai, gente, que ano que ele é que eu não coloquei aqui. Não tá dando para enxergar. Isso é um estudo. Depois eu procuro para vocês, tá? Eu vou colocar um outro ativo aqui. Eu vou tirar por enquanto. E vou continuar aqui. Então vamos lá, mais um estudo que fala, né, dessa relação recíproca entre estado emocional e reações corporais. 2021, Guta, obrigada. É recentíssimo esse estudo, é simplesmente deste ano. É que eu estudei tanto esses dias para trazer esse... É que eu tô lendo aqui, aqui eu não consegui ler. Vocês têm noção, gente, eu faço essas lives aqui, eu estudo pra caramba. Eu pesquiso muito. É óbvio que esses artigos a gente encontra em inglês, né? Obrigada, Gotinha. Então vamos lá. Além das posturas corporais, esses estudos descobriram que as emoções afetam as expressões sutis na postura sem... As pessoas estão me ligando, esqueci de tirar a coisa. Esse estudo ele investigou a atividade muscular das costas como uma indicação de efeito das emoções positivas e negativas. Aí, para esse, foi usada eletromiografia de 6 músculos das costas.
muito legal esse estudo, em 31 indivíduos que foram expostos a imagens afetivas negativas e positivas. Teve um período de descanso que foi usado como condição de controle. Gente, vocês não acharam sensacional? Eu achei sensacional. Você sabe por quê? Porque eu falo muito dessa cadeia posterior ativada, o tanto que ela indica que a gente está numa fase de estresse, o quanto isso deixa o sistema simpático ativado. Mostra exatamente isso nesse estudo, tá? Então, o aumento do padrão da atividade muscular nas costas foi encontrado durante a exposição de estímulos emocionais negativos, que foi medido principalmente. Quais regiões vocês acham, gente? Fala aí pra mim quais são as regiões que vocês acham que foi mais ativada na exposição de estímulos negativos. Escreve aí pra mim, vocês que estão participando. Que eu posso dizer que na postura sentada a condição positiva não causou atividade elevada da musculatura das costas. Lombar. Ei, Rose! Agora que eu vi que você tá aí. Lombar e torácica, tá? Então, saibam, você sente muita tensão na lombar e muita tensão na torácica, já começa a perguntar o que é que você está sentindo de emoção negativa que está fazendo ativar. É preocupação? É medo? É raiva? Tá? É tristeza? Começa a investigar isso aí. Um autor chamado Darwin, em 1972, falou que a reatividade emocional e a expressão corporal são fundamentais para reagir adequadamente ao ambiente. Então, quando a gente tem estímulos do ambiente, a gente tem uma reativação, a gente tem uma atividade, né, emocional que é expressada pelo corpo. As reações emocionais, segundo Levenson, de 2003, são uma ferramenta importante para a comunicação social. Esqueci o nome do autor, que fala sobre as porcentagens da comunicação, e 56% da nossa comunicação é dada pela linguagem corporal, tá? Só 7% é o que a gente fala. Então, até agora, a maioria dos estudos examinou as expressões emocionais por meio da ativação dos músculos do rosto, tá? Mas a gente está começando a ter os estudos. Miliana, minha torácica, né? É totalmente travada. Vocês querem saber o que é dentro das 5 leis, o que é torácica? Já falo com vocês. Mas saibam, essa região aqui, ó, que é a divisão entre a lombar e a torácica, tá? Essa região aqui, ó, é o ponto de maior atividade da inervação do sistema simpático. Por isso, o que é o sistema simpático? É o sistema de luta ou fuga. Quando eu tô diante de de um estímulo estressante que traz para mim, eu vou enfrentar, vou encarar, eu vou correr. O meu sistema simpático ativado. A gente precisa colocar situações de relaxamento no nosso dia a dia. Sequência da toalha. Eu fiz um post agora, esses dias, semana passada, já nem sei que dia que foi. Tá lá, tá fácil de você achar. Tá assim, soltura da cadeia posterior. Vai fazer diariamente para ajudar a liberar aqui a torácica, tá? Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Alguns autores falam de 4 emoções básicas. Esse é um outro assunto do curso Movimento Bioemocional. Quais são essas 4 emoções básicas? Raiva, medo, felicidade, tristeza. Felicidade pode ser chamada de alegria também. E vários estudos vêm trazendo isso.
Toalhinha mágica, eu também acho. Esses autores concluem que a imaginação, se a gente imagina uma situação dolorosa, aumenta a rigidez muscular para inclinar para trás. Por isso, ativa lá, ó. A gente faz isso, tá? Que é sugerido como uma expressão de comportamento de evitamento, de evitação. Eu evito aquilo, tá? Um outro estudo expõe aos participantes imagens de expressões de medo e raiva e revela que músculos necessários para essa postura, né? Eles vêm como padrão. Quais são os músculos? Trapézio descendente superior, deltoide anterior, bíceps braquial e tríceps braquial. É isso, tá? São ativados em resposta em apenas observar imagens de medo e raiva. A gente faz isso com o corpo. Trapézio superior, deltoide anterior, bíceps e tríceps. A gente faz isso com o corpo, só de observar. Entendeu que você pega uma pessoa que tá aqui nessa postura. Eu tô exagerando, gente, mas é fácil você ver isso nas pessoas. O que ela tá te revelando? Que ela tem sentimentos reprimidos. Ela viveu a situação e ela mantém o corpo nesse lugar. Então, quando você busca uma forma de liberar que ela fique em outra posição, você tira ela desse sentimento. O que eu tô querendo dizer é, o corpo, ele vai nutrir a emoção. Você tirar, você evoca outra emoção e entrega liberdade para essa pessoa. Músculos extensores do punho e dos dedos, tá? Mostram aumentar a produção de força enquanto os participantes eles olham imagens desagradáveis. No curso Movimento Bioemocional, eu tô vendo aqui que o Dedé entrou, e aí eu lembrei do forró, que ele é um forrozeiro, assim como eu, e eu fui estudar neurociência na dança, que é uma parte do curso Movimento Bioemocional. Preciso contar para vocês que tô falando de ciência, corpo e emoções. Dançar é uma das formas que mais evoca alegria para as pessoas. Dançar e ouvir música tem um poder gigantesco de evocar emoções. Quando eu falo dançar, eu estou falando de movimentos rítmicos, balanceados, em cadências, sequências de flow, com saltos e braços para cima. Então, se você vai para uma balada, não é à toa que as pessoas estão ali, não é porque elas estão usando algum tipo de coisa, porque elas beberam, não é isso. Você vai numa festa, todo mundo se contagia com aquilo, porque cientificamente isso traz. E existem muitos estudos já falando sobre o poder terapêutico da dança em solucionar traumas. Mais que isso, eu tô falando de movimentos cíclicos, fluidos. Quando a gente caminha, tá? Se você caminha, você faz isso, né? Que são os movimentos chamados de movimento cruzado. Então eu tenho o membro inferior esquerdo, direito com o meu membro superior esquerdo, trabalhando ao mesmo tempo numa caminhada. Tem um estudo grande sobre caminhadas no sentido de resolver traumas emocionais. Tudo isso traz alívio de tensão muscular, porque quando você tem alívio de tensão emocional, você tem alívio de tensão muscular. E esse estudo que eu tô mostrando agora, vou colocar de novo aqui a capa dele. Ó, esse estudo que eu tô falando dele, Happy Enough to Relax, que é feliz o suficiente para relaxar, sobre como você está exposto a uma atividade, a uma imagem negativa, contrai a musculatura das costas. Gente, vocês não acham sensacional, não? Eu fico tão alucinada. Sabe quando o olho brilha? É isso, é a sensação que eu tenho. Eu vou colocar para vocês uma imagem aqui dos resultados.
Tá vendo isso aqui, ó, que eu coloquei, ó? Shoulders, tórax, que é location aqui, e lumbar os ombros, torácica e a lombar. Então, essa coluna mais alta é o nível de ativação do músculo. Então, vocês estão vendo que na postura sentada, ao ficar de frente com imagens desagradáveis, a maior ativação das costas aconteceu na torácica e na lombar. Esse é um gráfico do resultado dessa pesquisa. Tem um outro gráfico desse mesmo artigo, que é aqui, ó, esse gráfico, ele tá mostrando, eu não consigo aumentar isso aqui. Esse gráfico aqui, ele tá mostrando, porque esse estudo, ele não mostra só por via de eletromiografia. Ele também mostrou como que ele chama aqui no artigo? Eu não anotei isso. Mas é a velocidade da sensibilidade da pele. Isso aqui tá mostrando o quanto isso aumenta também. Então, sensações desagradáveis, elas fazem a gente ficar mais sensível mesmo. A nossa pele fica mais sensível e tem artigos que mostram isso em relação à dor. De lugares no cérebro que são ativados mostrando a dor. Vou parar de compartilhar aqui. Então, o que foi mostrado, né, dentro da revisão bibliográfica desse estudo? Pacientes com depressão ou participantes que são induzidos pela tristeza caminham com velocidade reduzida, menor balanço nos braços e menos movimento de cabeça, comparado com participantes saudáveis e felizes. Vamos lá, minha gente. Eu caminho em depressão assim. O braço colado no corpo, ele não mexe, e o corpo aqui. Como uma criança feliz caminha, gente. Se a criança está feliz, ela vai saltando. Vocês estão percebendo o quanto esse movimento, você colocar isso de movimento de aquecimento no seu treino? Paula, como que eu uso isso? Você fica o dia inteiro sentado, tá deixando seu corpo fechado? A gente precisa abrir para trazer posturas de dominância e controle. Levanta o corpo, faz isso aqui, ó, que eu tô fazendo, ó. Faz isso 20 vezes, 10 para cada lado. Solta o corpo aqui um pouquinho, ó. Percebe que muitas pessoas, levanta aí e testa, gente, faz comigo aqui. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa coordenação. Isso já me conta o quanto a pessoa sente isso. Eu quero ver essa pergunta aqui. É genético ou não? Ai, gostei dessa pergunta. Já vou responder essas perguntas, gente. Eu vou finalizar esse artigo, tá? Deixa eu seguir aqui. Já falei. Então, o que se concluiu nesse estudo? Que se descobriu que emoções negativas aumentam a tensão muscular nas costas, o que potencialmente agrava a dor crônica. Existe um outro estudo de Burns de 2006 falando isso também, tá? Vou seguir. Quais são as regiões? Torácica e lombar. Também tem um aumento da sensibilidade da pele, tá? E deixa eu ver o que mais aqui. A indução à emoção positiva não tem mudança, tá? Nesse estudo aqui. Então, as descobertas sobre atividade muscular, contundância da pele, contundância, o nível de conectividade mesmo, são posteriormente apoiadas por classificações subjetivas de humor, que encontraram uma diferença significativa nas condições negativas. Nenhuma diferença foi encontrada na classificação de excitação de coisas positivas, tá? A indução de emoção positiva não alterou também.
Eu achei esse artigo, assim, sensacional. Vocês não têm noção. Os resultados do artigo apoiam a hipótese de que, de acordo com a simulação sensório-motora, as emoções percebidas levam a uma resposta motora correspondente. Aí, além disso, os resultados corroboram com pesquisas anteriores. E eu engasguei. Vocês acham que está sendo um conflito convencer vocês de falar sobre isso? Tá ou não? Isso é resposta biológica. Ai. Isso é uma pura resposta biológica. Do quanto às vezes é difícil a gente ficar de frente para os nossos conflitos. Isso não é só difícil. Isso é difícil para mim aqui, ó. Eu ao vivo, engasgando, tendo uma dificuldade de colocar isso aqui para vocês. Acho sensacional, mas não é fácil, tá? Não é fácil olhar para... Por isso que o profissional precisa saber olhar e saber como abordar e como conduzir isso. Para quê? Para que ele não precise ficar contando para a pessoa. Paula, como é que eu uso isso na prática? Você vai usar na prática assim. Você vai levar para ela o distensionamento, se ela é uma pessoa que você vê que tem muito tensionamento. Você vai levar para ela estrutura de força, trazer ela para o chão, trazer ela numa base sólida, estruturada, se você percebe que ela precisa disso, que ela está colapsando. Pessoas que estão colapsando precisam de estrutura no corpo. Eu achei assim tão fantástico esses estudos que eu trouxe para vocês. Tem mais um aqui que fala assim: as emoções alteram a codificação proprioceptiva muscular do movimento. As emoções, elas mudam a contração. Acho muito maravilhoso. Não vai dar tempo de eu falar desse, porque eu quero responder essas perguntas aqui, tá? Primeira pergunta: é genético ou não? Não sei exatamente em relação ao que, porque ela tá lá nos stories, tá? Mas genética é assim. Nós temos a nossa genética. O que define se vai acontecer ou não é uma coisa chamada epigenética. A lente que você usa para olhar o mundo. Não necessariamente porque está na sua genética, você tem que vivenciar isso. Vivenciar qualquer coisa que está lá na sua genética, tá? Outra pergunta. A família toda tem dores na coluna. O que pode ter a ver com as emoções? Acabei de mostrar para vocês que dores nas costas está relacionado com vivências de emoções negativas. A gente vem do transgeracional da nossa genética passado e ensinado, tá? Se eu tenho uma lente pessimista, de muito medo, preocupação excessiva, provavelmente eu vou ter mais tensão. Se isso vem na família toda, uma família toda que tem a mesma lente para usar, para enxergar o mundo. Tem gente de trocar essa lente? Tem. E usando o corpo, relaxando, trazendo cada vez mais relaxamento, é uma forma que gradualmente esse corpo vai mudando a forma de ver o mundo. E não necessariamente pode morrer na dor, né, gente? Fez sentido o que eu falei? Torácica, amores meus. Segundo as 5 leis biológicas, a representação dela tem muito a ver com duas coisas. Uma, a nossa árvore genealógica, a nossa família, a necessidade de manter esse clã, essa família juntinha. Eu vou resolver isso pro fulano, eu vou fazer isso pro ciclano, eu não quero que o outro vá embora. Como é que eu ajudo muito uma torácica a melhorar? Entendendo que cada macaco tem o seu galho. Às vezes o macaco tem outra árvore. Mas a nossa torácica também pode estar relacionada com a dificuldade, uma sensação de sufocamento e dominância. Nos sentirmos dominados, presos. Principalmente quando a gente está trabalhando com costelas baixas. Então a gente precisa trabalhar com o movimento para a gente ganhar maior espaço e se sentir livre.
Deu, gente? Mais alguma pergunta? Vocês ainda têm dúvidas dessa relação do corpo com as emoções? Dúvidas que eu tô querendo dizer, você ainda tem dúvida que existe essa relação? Porque eu tô mostrando cientificamente que ela existe. Mostrando pesquisas comprovando. Emoções desagradáveis, emoções negativas geram tensão na musculatura das costas. Isso é certo. Então, eu convido você a participar do workshop Movimento Bioemocional, que vai te entregar ferramentas para lidar com essas situações. Entender que cada corpo necessita de uma coisa, que a forma que a gente usa o corpo vai nutrir ou não esse sentimento e que através do movimento a gente pode evocar novas emoções e trazer de volta a homeostase e o equilíbrio do corpo, deixando que o próprio corpo busque as substâncias que vão trazer a cura, o relaxamento, regeneração celular, um sono reparador e tudo isso. Que o meu sono tem a ver com isso? Quanto mais um corpo tenso, mais difícil dormir, e isso vai virando uma bola de neve, mas isso vai ser assunto para uma outra live que eu já passei do meu tempo aqui. Tá bom, meus amores? Agradeço a presença de vocês. E até quinta-feira que vem, não. Quinta-feira que vem não tem live, porque eu estarei... Mentira, tem sim. Quinta-feira que vem tem live sim. Não vamos faltar nenhuma, não. Eu tô achando que eu vou estar viajando, eu vou viajar, mas eu volto a tempo, tá? E distribuo essa informação para todo mundo. Beijo grande para vocês e até a próxima. Vem pro workshop comigo, vai ter opção do presencial e do online, nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Dúvidas, me chama lá no direct, tá bom? As inscrições já estão disponíveis e são vagas limitadas. Vem comigo. Um beijo.